Olá, muito boa noite, bem-vindo ao Papeando com Carlão, aqui pela TV Cultura Litoral. É um prazer estar com você, é um prazer estar na sua casa, né? Começando o programa às 11h30 da noite, então eu estou junto com você na cama, né? A intenção é justamente essa, para que você consiga ter um sono perfeito, que você consiga descansar. A nossa intenção é exatamente essa. Começo aqui o programa agradecendo aqui vários amigos que mandaram mensagem, isso aí fortalece a gente bastante. E o assunto hoje é um assunto muito importante, é um assunto muito legal. A pessoa que está aqui comigo, eu tenho uma admiração profunda. É um cara que tem uma aura, que a gente se sente bem do lado dele. Antes do programa conversar, eu fiquei ali conversando com ele 2 horas. Então é um programa de 30 minutos que teve um papo antes de 2 horas. E o assunto vai o quê? Gerar em torno do assunto cultura. A gente estava ali trocando várias ideias e a gente chegou à conclusão, pelo menos eu cheguei à conclusão, que se os governantes investissem mais e pensassem mais em cultura, eu acho que alguns problemas poderiam ser sanados. Quando a gente fala de cultura, a gente não quer dizer só propriamente a cultura. Cultura também é a forma com que a gente consegue preservar a nossa história, cultura também é educação, cultura também é saúde. E, poxa, para falar de um assunto tão importante, quem é o cara que mais entende, quem é o cara que eu conheço que mais entende de cultura aqui na cidade onde eu moro? Quem é? Será que ele existe? Existe. O nome dele é Paulo Eduardo Costa, o meu querido Conde Paulo, é aquele cara que tem uma capacidade de passar para nós as informações que a gente deixa o tempo, a gente não vê o tempo passar. Então esse assunto cultura, ele é importante e sempre vai ser. Eu vou aqui falar uma frase que eu dei uma pesquisada antes. A cultura de um povo deve perpetuar para que não se esqueçam de suas próprias histórias e importância. Incluí-la na educação de suas crianças garante que essa história não se perca em meio ao novo, que muitas vezes sufoca e extermina a identidade cultural dessas pessoas. Com você hoje, meu querido Paulo Eduardo Costa, seja muito bem-vindo, meu velho. Espero que você concorde comigo em número, gênero e grau. Você é um cara que... Só não sou merecedor de tanto seu elogio. Não, quero você... agradecer pelo seu carinho, mas você é suspeito porque é meu amigo. Eu sou seu amigo. Então mas as pessoas que você... são amigas sempre nos valorizam, Mas né? você é um cara valorizado. Existe muita história. Eu já vou começar o papo assim. Tem várias histórias que giram em torno do Conde. Né? Então, o Conde mora naquela casa na Ilha Porchá. O que será que o Conde faz? Será que ele é vampiro? O que será? Nada disso, cara. O Conde é aqui, o Paulo Eduardo Costa, que é um cara altamente cultural. Estou convencendo ele a escrever um livro e estar com ele já é um presente. E esse presente hoje é para você que está na sua casa. Sinta-se à vontade, a casa Muito é sua. Muito obrigado, querido amigo. Eu me sinto muito honrado de estar aqui conversando com você. E você, no começo do programa, falou de uma coisa muito interessante e inteligente. Um povo sem memória é um povo sem história. É verdade. O povo tem que preservar a sua história cultural, notadamente no que tange conhecimento, para evitar que as pessoas continuem vivendo no mundo da imaginação. E um mundo estranho, não é, Paulo? Hoje nós estamos vivendo um mundo da internet, mas repleto de mentiras, de coisas inventadas, de falácias, de falcatruas. Então, a verdade tem um único significado, né? Ele purifica, ela transcende, ela faz com que a gente entenda o nosso contexto e o nosso mundo. Isso é muito importante. É muito legal. E o teu programa dá justamente espaço para as pessoas poderem falar. Isso é fundamental. Eu acho que o nosso telespectador, aquele que está lá em casa nos assistindo, ele quer exatamente isso, ouvir alguma coisa diferente, mas que o fascine, mas que o esclareça, que o oriente, que lhe dê luz. Né? E você é um cara que você busca a cultura o tempo inteiro. Você, para mim, Paulo, é um cara altamente culto. Você é um cara que você pode ir por qualquer vertente que você se sai muito bem, você fala muito bem. A gente vai falar aqui hoje de vários pontos, mas o que mais me admira em você, desculpa de eu ser sincero, e você, eu vou estar me declarando a você, é você manter o tal do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente. Eu vou falar o tal de, porque a gente tem que esclarecer isso muito bem. Ele não depende de nenhum poder público. Não. Me explica o que é o Instituto Histórico e Geográfico. Muito simples. Basicamente, o Instituto Histórico e Geográfico foi criado em 1838
por Dom Pedro I, né? Então, 180 e poucos anos atrás. É isso, com a intenção de ser o recipiendário da história. Aí você fala, mas recipiendário, que palavrinha difícil é essa? É o registrador oficial da história. Agora, por que Instituto Histórico e Geográfico? Quando você fala em história, você contextualiza o tempo. Quando você fala em geográfico, você contextualiza o espaço. Certo. Você juntou tempo com espaço, você cria um instituto sociológico. Sim. Então, ele acompanha a evolução do ser humano, notadamente do Brasil, né, do conhecimento brasileiro, e por conta disso, nós mantemos lá no de São Vicente, que é um dos mais importantes do país, um acervo preciosíssimo. Para que você tenha uma ideia, a biblioteca mantida pela instituição e que pertence à instituição... É da instituição. É da instituição, tem 57 mil volumes. Alguns de 1730, 1740. Você tem noção da riqueza cultural que é isso? Quer dizer, a informação que você tem de épocas passadas, mas fidedignas, fiéis, que você pode confiar, né? Aqueles impressos ainda na prensa de Gutenberg, com aquela prensa que você sente as letras nas mãos, né? Sim. O Museu Histórico e Geral da cidade, que é mantido lá também, tem 26 mil itens, inclusive documentos raros, móveis raros, né? Aqui se sentou a Princesa Isabel, aqui se sentou Dom Pedro I e a Imperatriz. Nós temos documentos do tempo do Império, coisas maravilhosas. Aliás, a nossa história pretérita, e nós temos comprovação lá, começou há 12 mil anos atrás, no período neolítico, quando esta região foi ocupada pelos primeiros ocupantes da região, que eram hoje chamados eurasianos. Aí você brinca, mas o que é eurasiano? Seria o europeu e asiático que vieram pelo Estreito de Bering e foram ocupando as Américas. Por isso que todos tinham uma certa uniformidade. E aí você vai me dizer assim, puxa, Paulo, o nosso programa é do litoral, agora por que eles vieram para esta região? Pela quantidade abundante de água. Por incrível que pareça, hoje São Vicente, a primeira cidade, primeira vila, a primeira mesmo, é a primeira mesmo. Aquela briga se São Vicente é o célula máter da nacionalidade, ela não é, ou é na Bahia, não sei o quê. Não, a ocupação de São Vicente, da região de São Vicente, por conta dos 15 rios e dos 6 córregos, são 21 fontes de água potável, começou há 12 mil anos atrás. Primeiro português que chegou aqui, as pessoas podem consultar isso no site do IBGE, por exemplo, o primeiro que chegou foi em 1493. Nós recebemos aqui uma esquadra de Francisco de Almeida. Aí você fala, mas eles falavam de São Vicente? Claro que não, porque não existia o nome São Vicente ainda. Tiveram 1493, 1498 veio um segundo grupo para fazer uma expedição exploratória, ou seja, os portugueses já sabiam da existência da famosa terra de Santa Cruz depois. Antes do descobrimento. É oficial, porque eles não poderiam comunicar senão os franceses, os holandeses, os ingleses viriam aqui tomaram posse da terra. Entendi. Em 1499 chegou aqui, segundo o historiador Júlio Rueda, chegou aqui bacharel Cosme Fernandes. Ele veio como degredado. E aí vem muita gente dizendo, degredado era bandido. Não, o bandido era morto lá, era enforcado, ficava preso. Quem vinha para cá, o degredado, era quem não concordava com o rei. Você está vendo como inventa história dos outros? Toda fantasiosa. Tu tá vendo como inventa a história dos outros? E cria uma... O Brasil foi colonizado por bandidos. Imagina, nada disso. Você está vendo como inventa a história dos outros? 1500 houve a descoberta oficial, e aí em 1502, justamente no dia 22 de janeiro de 1502, chegou aqui Gaspar de Lemos e Américo Vespúcio. Américo Vespúcio, que deu nome às Américas. As Américas chamam Américas por conta justamente do Américo Vespúcio. E aí eles nominaram a ilha como Ilha de São Vicente. Por que Ilha de São Vicente e por que no dia 22 de janeiro? Porque quem financiava as expedições vindas de Portugal eram os duques de Bragança, que até então não eram os reis de Portugal, eram os duques de Bragança, tinham um grande capital financeiro e eles que financiavam. Como o padroeiro dos duques de Bragança era São Vicente de Saragoça, que é o São Vicente espanhol, né? É o São Vicente mártir. Para agradar os duques, eles chegaram aqui intencionalmente em 22 de janeiro de 1502, quando nominaram com ilha. 30 anos depois, a mesma feliz coincidência. Martim Afonso chegou no dia 20, alegando que o mar estava muito bravio, ele não conseguia desembarcar, os índios estavam hostis e aquela confusão toda, e ele acabou fundando a vila e desembarcando de fato em 22 de janeiro de 1532, 30 anos depois. Só que a vila já existia de fato desde 1499, uma pequena vila, um pequeno entreposto que servia de ponto de apoio para todos que iam para o sul. Então, por exemplo, o cara que descobriu o Rio da Prata, ele passou por aqui para se abastecer de água e de alimentos.
o que fundou Buenos Aires fez a mesma coisa, ou seja, a participação dessa região é extremamente rica. E nós lá na instituição guardamos justamente essa história tão rica e tão preciosa que a gente explora mal, porque normalmente a gente fala só de Martim Afonso Sim. e de Ana Pimentel, o que eu acho não é ruim, mas acho que a gente deveria ampliar esse universo, né? E olha a história que você guarda lá, né, cara? É Se você for preciosa. ver, é muito legal isso. Se você não sabia, agora você fica sabendo. A história é exatamente essa. E lá no Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente já ocupa uma casa, que você está falando para mim, muito legal, de 1800 e... Na verdade, são duas propriedades. Duas. Né? Ali, a princípio, funcionava a chácara do intendente. Porque Isso. no passado remoto, no século XIX, ele não se chamava prefeito, chamava-se intendente. Intendente. E ali, a casa mais antiga é de 1850, onde morava o coronel José Lopes dos Santos, ou Coronel Lopes, que hoje é a Praça do Correio. É a Praça Coronel Lopes. Ele morava naquela chácara, isso de uma casa de 1850. A propriedade maior, aquela onde está hoje o Central, onde sim. tem a Galeria de Arte Onde Célula o Mater, Mater, por isso exemplo, aí. ali era a casa do barão Gustav Kurt von Pritzelwitz. Na verdade, a casa foi construída em 1890 pelo Charles Helwig, que era um alemão poderoso, que veio para cá também para investir no país, muito rico, comprou a chácara e construiu a casa, e a casa foi dada em dote, porque a sua filha, Hildegard Georgina von, depois virou von Pritzelwitz, casou-se com o barão. Naquele tempo tinha com a história do dote. Do dote. A mulher, para poder casar, ele era nobre, ele era neto do Marechal Pritzelwitz, porque muitos têm lenda dizendo, mas ele era barão do café. Não, não, ele tinha um título de nobreza, que ele veio da Alemanha, veio falando português, por incrível que pareça, e curiosamente, quando chegou aqui em 1920, a esposa, já para aclimatá-lo, começou a fazer saraus na casa, reunindo as pessoas principais. É nessa oportunidade que o então editor-chefe do jornal A Tribuna, do centenário jornal A Tribuna, o Menotti Del Picchia, que foi escritor, poeta, cronista, contista, ele frequentava a casa do barão Pritzelwitz, junto com o seu compadre, que também morava em São Vicente, hoje o maior escultor, considerado o maior escultor brasileiro de todos os tempos, o Vitor Brecheret. O Vitor Brecheret, que é autor daquela estátua, por exemplo, monumental dos Bandeirantes em frente à Assembleia Legislativa de Ibirapuera, por exemplo, ele morava na rua em frente à escola, hoje chamada Escola Martim Afonso, na rua José Bonifácio. E aí então o Menotti o convenceu a comprar um imóvel no Parque Prainha, hoje chamada Avenida de Saturnino de Brito. Depois que passa a Ponte Pêncio, eles eram vizinhos. E aí o Menotti e o Vitor traziam para casa seus amigos. E quem eram seus amigos? Um tal de Mário de Andrade, um tal de Oswald de Andrade, uma tal de Tarsila do Amaral, uma Anita Malfatti, que frequentavam os saraus ali naquela casa. Evidente que a gente não está justificando que eram reuniões culturais, sim, mas a baronesa, o mesmo piano está lá até hoje, de 1804, a baronesa tocava naquele piano, o barão falando português, percebia como é que era a terra do Brasil. Então, assim, é muita história viva e intensa que a gente não valoriza. Nada. Eu acho que estava na hora da gente começar a abrir os olhos e apreciar isso com olhos de amor. Exatamente isso, exatamente isso, porque olha só, promessa, Paulo, você já deve ter tido um monte. E você vê que a gente está falando da memória federal do país, sim, não é negócio de São Vicente, é uma história do Brasil. E olha quem passou por essa casa. Então, assim, isso tem que ser preservado. E a gente sabe que você acaba colocando a mão no bolso, desculpa de falar isso aqui, mas eu vou falar, você mantém aquilo funcionando. É muito amor envolvido. Com certeza é isso. E para quê? Justamente para poder preservar a nossa cultura. Além disso, na casa ainda tem eventos. Muitos eventos culturais, justamente. Está tendo agora o quê? Me fala. A exposição do João Santos agora, nós estamos entrando nessa próxima semana já com uma exposição do Clube Foto Amigos de Santos, que vai juntar lá de Santos, juntou em São Vicente. Vai para São Vicente, é porque nós acolhemos todas as pessoas. Eu acho que uma casa de cultura, ela não tem que ter fronteiras. Aliás, nós não deveríamos ter fronteiras. Exatamente. As fronteiras são meramente semânticas em questão de administração, né? É o passeio de Santos para São Vicente, São Vicente para Santos, apenas por uma questão administrativa. Você não sente nada, né? Porque a nossa história, na verdade, ela está intimamente ligada, ela tem que ser respeitada dessa forma. Então, por que a gente faz? Pluralidade. E agora eu resolvi misturar as tribos. Então, eu faço, por exemplo, um recital de piano junto com um lançamento de livro.
Aí você fala, mas são universos diferentes, mas que se agregam em termos culturais. Eu lanço, eu abro espaço na Galeria de Arte Célula Mater para um artista lançar a sua obra, e ao mesmo tempo que eu faço um concerto de rock. Eu misturo as coisas de maneira que juntar que as tribos falem a mesma língua. Falando a língua de hoje, tudo junto e misturado, é isso aí. E por incrível que pareça, a gente abriu espaço para muita gente de grande valor. Eu me lembro, por exemplo, do Eugênio Santos, hoje o renomado Eugênio Santos, chegando lá, coitado, tacanho, medroso, tímido, aquela boinazinha na cabeça, e ele foi lá falar comigo, doutor, era cortador de cana, aquele jeitinho humilde, né? E eu falei, você sabe pintar? Ele falou, eu vim aqui justamente para mostrar as coisas. Quando eu olho o que ele fazia, eu digo, meu amigo, você nasceu com talento. Você está brincando comigo, vamos abrir espaço para você. Hoje ele é um grande artista, é um grande pintor, renomado no mundo inteiro. E quando a gente fala em renomado, a gente fala de vultos como Benedito Calixto, por exemplo, né, que nasceu em Itanhaém, morou em São Paulo, morou em Santos, morou em Paris, mas a maior parte da sua vida ele morou em São Vicente. A gente fala de uma Sônia Vezac, que é uma grande artista, um Darcy Penteado. A gente vai lembrando de Washington Luiz, aqui em Santos, por exemplo, a avenida chama-se Washington Luiz. Washington Luiz Pereira de Souza, que foi prefeito de São Paulo, governador do estado e presidente da República, morava na Praia dos Milionários. Então, assim, está na hora de resgatar um pouco dessa história tão rica e enriquecedora, para a gente começar a dizer, gente, olha que coisa linda. A gente tem que fazer exatamente essa campanha para tentar manter essa memória. O papo está muito bom, está muito legal, é aula, né? O papo é aula. Mas eu vou chamar o intervalo, a gente volta já já.